Fala galera, beleza? Somos o canal Fatos Relevantes e estamos começando um projeto que tem o intuito de trazer mais conhecimento à sociedade brasileira. Aqui falaremos sobre curiosidades, histórias, sobre os mais diversos assuntos. Para que isso dê certo, eu preciso da ajuda de vocês. Por isso, peço encarecidamente para curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo e encaminhar para alguém, não só um amigo seu, puder se inscrever, também será de grande valia, de grande ajuda para nós. Então agora fique com o vídeo. Hoje falaremos sobre a evolução da tecnologia. Para isso, primeiro precisamos saber o que é tecnologia, para que ela serve, de onde ela surgiu. A tecnologia é o conjunto de princípios, métodos, instrumentos e processos cientificamente determinados que se aplicam especialmente à atividade industrial, com vistas à produção de bens mais eficientes e mais baratos. A evolução da tecnologia revela, a cada momento de sua história, uma profunda interação entre os incentivos e oportunidades que favorecem as inovações tecnológicas, as condições socioculturais e também o grupo humano no qual elas ocorrem. Pode-se dizer que existem 3 pontos principais para a adoção e a divulgação de uma inovação tecnológica, que são eles: a necessidade social, os recursos sociais e um ambiente social favorável. E assim podemos dar uma introdução, nos primórdios. Então o objeto da necessidade pode ser uma ferramenta de corte mais eficiente. Então a tecnologia ela teria necessariamente aparecer. E essa evolução ela se daria por diversos meios, como combustíveis, fontes de energias renováveis, melhoria nos materiais de guerra, melhoria nas inovações, necessidades militares, enfim, são diversos temas. Para isso precisamos dar uma introdução de como e quando essa tecnologia surgiu. A tecnologia começou há 70 mil anos antes da era cristã. O homem neandertal já apresentava um grau de especialização que permitia utilizar materiais encontrados, como a pedra, ossos, madeira, couro. São diversos materiais que eles encontravam, porém não sabia como utilizar. Era utilizado também para a sobrevivência deles mesmos. Depois de vários milênios das sociedades tribais dedicadas à caça, a pesca e a coleta de frutos, deu-se a primeira grande revolução tecnológica da história, no final da última glaciação, entre os anos de 15 mil a 20 mil anos antes de Cristo, antes da era cristã, às vezes chamada da Revolução Neolítica. Essa fase marca a transição ocorrida em algumas comunidades humanas mais favorecidas pela geografia e também pelo clima. Deu-se início também, por volta dos anos de 4000 antes de Cristo, a Idade do Bronze. A Idade do Bronze foi prolífica em invenções e descobertas, possibilitou a reorganização econômica e social, conhecida como Revolução Urbana. Entre as contribuições que essa era trouxe, as contribuições tecnológicas, deu-se destaque ao uso do cobre e do bronze na prática de fundição de metais, o emprego de veículos de roda, a invenção das embarcações à vela, o florescimento da cerâmica e da fabricação de tijolos. Ainda na Mesopotâmia, o rio formado pela confluência entre o Tigres e o Eufrates ocorria para o Golfo Pérsico e transporta ricos sedimentos que formam extensos depósitos aluviais. A área era sujeita a inundações periódicas, então foi necessário a utilização da engenharia civil, que faria com que existisse as ruas alagadas como conhecemos atualmente. Ela permitiu a idealização de drenagem, produção substancial de quantidade de alimentos. Esse rio ele teve grande influência nessa era. Entre os séculos IV e XIV, a Europa Ocidental viveu um notável florescimento tecnológico. Por volta do século X, os bárbaros, que haviam destruído o Império Romano, erigiram uma civilização a partir de esforços próprios, de conhecimentos herdados do passado e da assimilação das casas romanas. A tecnologia do Oriente Médio e do Extremo Oriente chegou ao Ocidente por meio de um bizantino e da Espanha muçulmana. Os grandes feitos tecnológicos da Idade Média foi o aproveitamento das fontes de energia, particularmente a eólica, com os moinhos de vento, e também a hidráulica, com as rodas d'água, mecanismos que formalizariam o homem com técnicas que iriam contribuir para a transformação da Europa nos séculos XVIII e XIX. O aproveitamento dessas fontes energéticas deu início ao processo de libertação do homem do trabalho físico. Então aqui já temos uma grande revolução, fazendo que os homens não tenham tantos esforços físicos como antigamente. Então a tecnologia estaria entrando na sociedade. Na mesma época, no século XVIII e XIX, deu-se início à construção naval, os estaleiros de Veneza, que é o
alcançou um alto grau de elaboração e eficiência. Leonardo da Vinci foi um dos grandes inovadores da tecnologia da Itália renascentista. Ele se interessou particularmente por engenharia militar. Embora suas anotações sobre a maquinária fossem as mais complexas, desenhou vários tipos de moinhos, bombas, aparelhos hidráulicos, máquina têxtil, peças de artilharia, objeto de metal, máquina de polir e até um aparelho para voar. E aí deu-se início à grande e esperada Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um marco na sociedade civil de grande e profundo impacto. Embora a história da civilização se confunda com a história das conquistas materiais, a tecnologia em seu sentido atual só passou a apresentar progressos realmente constantes a partir da Revolução Industrial. Deu-se início à eletricidade e com isso diversos fatores ocorreram, diversos fatores entraram na sociedade. Então, a Revolução Industrial teve vital importância na invenção de geradores, de motores elétricos, aplicados de imediata à geração de calor e à iluminação. Os estudos sobre motores conduziram ao descobrimento de máquinas de combustão interna que inaugurou a área dos combustíveis derivados do petróleo. Surgiu então o protótipo do automóvel, puxado por Henry Ford, aproximadamente no ano de 1903, com seu primeiro automóvel lançado e uma grande revolução tecnológica na sociedade. As técnicas de aproveitamento de energia que favoreceram a explosão de novos recursos tiveram grande repercussão, não só para a indústria, mas também para a sociedade do século XIX como um todo. Com isso, com a evolução da tecnologia, partimos para a era das guerras. Então, em 1945, tivemos a triste e a primeira explosão de bombas atômicas. Foi o marco divisor das duas metades do século XX. Na primeira, não houve alteração nas fontes de energia usadas no século anterior, mas desenvolveu-se a aplicação da eletricidade à indústria. As principais inovações tecnológicas desse período foram a descoberta de substâncias anti-infecciosas, como a penicilina e demais antibióticos, a obtenção de novos materiais de construção, como concreto armado e têxteis, como a fibra sintética, além da criação de uma grande variedade de plásticos. Os estudos sobre energia atômica, dado entre esse período de 1945 a 1950, trouxe o estudo do plutônio e do urânio, que desencadeou na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1950. Essa foi uma corrida acelerada armamentista realizada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, com repercussão global sobre os desenvolvimentos tecnológicos. As décadas seguintes se caracterizaram pela busca de combustíveis alternativos ao petróleo, com vistas a reduzir a poluição ambiental causada por sua queima e precaver-se contra o fim das reservas, pela fabricação de materiais novos, como a fibra de vidro, pelo progresso das técnicas de refrigeração e outros sistemas de conservação de substâncias, e ainda pelo uso intensivo dos produtos de recém-surgida indústria de computadores, que desencadeou a era da informática. E aqui temos mais um boom, um marco histórico, né? A era da informática deu-se início lá em 1945, introduzida por Alan Turing. Foi um grande cientista da computação, nascido no Reino Unido nos anos de 1912 a 1954. Então já se falava da inteligência artificial por volta desse período. É considerado um pioneiro na área da inteligência artificial. E o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é baseada em algoritmos, informação e dados. Então, ele traz todas essas informações e traz um resultado. A inteligência artificial, ela é muito utilizada pelo Big Data. Também é um marco dentro dessa tecnologia. O Alan Turing, ele teve esses experimentos, né, realizados na década de 1950. Tivemos um teste de Turing, que foi inaugurado em 1950. Em linhas gerais, Turing propôs um teste interrogatório a um sistema máquina. Com o teste de Turing, o sistema consegue se identificar como um computador ou um ser humano. Então ele já consegue distinguir o que é um computador do que é um humano, assim fazendo uma grande revolução e vindo desde os anos de 1912, 1950, 2000, 2020, 2020 e atualmente nós já temos diversos computadores geniais que fazem coisas que nós não imaginamos. Por exemplo, como o Deep Blue, que é um supercomputador da IBM, foi idealizado em 1997 e ganhou real destaque. Isso aconteceu quando o computador Deep Blue da IBM venceu o melhor jogador de xadrez de todos os tempos, o russo Garry Kasparov. Deep Blue usou a força bruta para analisar todas as possibilidades, prevendo cada jogada e sugerindo o melhor movimento.
Também temos o supercomputador Watson, também idealizado pela IBM. Outro importante computador, ele foi bastante assertivo ao participar do programa de TV Jeopardy, em que há um jogo de perguntas e respostas de diversos temas e níveis de complexidade. O Watson competiu e ganhou de King James e Brad Rutter, os grandes campeões do programa. Um dos avanços da inteligência artificial trouxe diversos avanços também na medicina. Então, recentemente, vimos que uma ferramenta da inteligência previu o surgimento do coronavírus na China. Outro campo bastante conhecido é o processamento de linguagem natural. Isso se trata de compreender a fala humana e tem várias aplicações. Como exemplo, podemos citar os tradutores e as assistentes virtuais, como a Siri da Apple, a Alexa da Amazon, a Cortana da Microsoft e o Google Assistente também. E esse foi a evolução tecnológica. O futuro, nós não sabemos, mas sabemos que a evolução será constante e não sabemos aonde pode chegar isso. Muito obrigado pela audiência, deixe a sua curtida, o seu comentário, o seu feedback. Obrigado.